Fala pessoal, beleza? Aqui é o Anciloto. Você sabia que é possível usar um roteador virtual? Pois é, se você não sabia ou tem interesse em ver como isso funciona, me acompanhe nesse vídeo. Eu vou mostrar como virtualizar um software de roteador no Proxmox. Caso você não saiba o que é o Proxmox, eu vou deixar um card aqui em cima e um link na descrição no qual eu falo um pouquinho sobre ele. Beleza? Então dito isso, bora pro vídeo. Queria começar o vídeo aqui falando um pouquinho sobre o pfSense. Para quem não conhece, o pfSense é um software de roteador /firewall de código aberto e gratuito. Ele roda sobre o FreeBSD, que é o mesmo sistema operacional que o OS X da Apple é baseado. Ele possui uma interface web para gerenciamento desse roteador e também uma interface via terminal para fazer as configurações iniciais. Eu vou mostrar aqui o passo a passo de como fazer todos esses processos, ok? O primeiro passo é a gente baixar a ISO no site oficial deles, que é o pfSense.org. Abrindo aqui o site do pfSense, no canto superior direito, existe uma área de download. Aqui na área de download, ele vai solicitar para você informar a arquitetura. Então, no caso aqui, eu vou colocar MD64. E o instalador, a gente vai selecionar ISO. Então, vou deixar aqui a ISO. E eu vou selecionar o mirror mais próximo, que seria o Austin, no Texas. E aí é só fazer um download. No caso aqui, eu já baixei o download e vou mostrar para vocês uma particularidade. O arquivo que ele vai baixar não vai ser ISO. Ele vai ser um arquivo .gz. Então, a gente vai extrair para ter acesso a ISO, ok? Então eu vou extrair aqui, clicando no botão direito, extrair aqui. Extraído a ISO, agora a gente vai fazer o upload lá para o nosso Proxmox. Vou abrir aqui o meu Proxmox. Ele tem uma área aqui que é possível você fazer o upload das ISOs, que é esse aqui, ó, o Proxmox. Ele tem uma seção aqui de ISO, no qual tem esse botão aqui de upload. Eu vou clicar nele para mostrar para vocês. E aqui ele dá para você selecionar o arquivo. E você selecionar a ISO e mandar abrir. Basta clicar no upload e o arquivo vai ser enviado lá para o seu servidor Proxmox, ok? No caso aqui eu já fiz esse processo para agilizar. Já está o arquivo lá no servidor aqui, ó, como vocês podem notar. O segundo processo seria gerenciar e configurar as suas interfaces de rede para usar o seu roteador virtual pfSense. No caso ele vai precisar de duas portas, uma WAN e uma LAN. Então no mínimo você precisa de duas portas no seu servidor para conseguir usar ele com o pfSense virtualizado. Então vou mostrar para vocês aqui como o meu está configurado. Voltando aqui no meu nó Proxmox, ele tem uma seção System e aqui Network. No Proxmox, para você usar numa VM uma placa de rede, é necessário você fazer uma ponte. Então aqui em cima, ó, esses primeiros itens seriam minhas interfaces físicas, tá? Então eu tenho uma placa onboard aqui. Essas duas portas aqui é de uma placa PCI Express com duas portas de rede, ok? E aqui as de baixo é a mesma coisa, é outra placa PCI Express com duas portas de rede. Então eu tenho 5 portas ao total. Bom, como que você faz para criar essa ponte? O primeiro passo é clicar aqui no Create e vir aqui em Linux Bridge. Na hora que você clica aqui, ele vai te solicitar um nome, né? No caso ele vem por padrão aqui, começando em VMBR0. No caso, como eu já tenho alguns, ele trouxe os 5. Basta você vir aqui em Bridge Ports e informar o nome da sua interface. Então aqui eu vou pegar como exemplo e vou editar uma que já tem aqui, desse pfSense One aqui meu. Então vou marcar nela e editar. Note, ó, eu coloquei o nome da interface aqui em cima e coloquei aqui um comentário com o nome. Esse comentário é interessante para na hora que você for selecionar a sua interface, você saber e não ficar perdido, né? No caso aqui, como a gente é de teste, eu não vou usar essas daqui pfSense. Eu vou usar esse Home Assistant e Nextcloud aqui, tá? Bom, configurado certinho aqui, agora basta iniciar a sua VM e começar a instalação do pfSense. Para criar a VM, vamos clicar nesse botãozinho direito aqui em cima, em azul, chamado Create VM. Ele vai trazer esse wizard aqui. Primeira coisa que ele pergunta aqui, o nó. Como a gente só tem um nó, vai ser ele mesmo. Seria VM ID. Esse ID começa no 100. Note aqui que eu já tenho 4, então ele trouxe 104. E aqui seria o nome da sua VM. No caso, como eu já tenho o pfSense, eu vou colocar pfSense 2. E vou marcar esse checkbox aqui, ó, Start at Boot. Para que serve isso? Quando o Proxmox reiniciar, ele já starta a VM automaticamente. Bom, vamos avançar aqui no nosso wizard. Aqui seria onde você seleciona a ISO que você fez o upload. Aqui no caso, como eu só tenho um storage de ISOs, ele vai ser esse local mesmo. E eu vou selecionar aqui o pfSense. Aqui nessa segunda coluna, qual que é o sistema operacional convidado, que é o nosso pfSense. Lembra que eu falei que ele usa o FreeBSD? Então a gente selecionaria aqui. Como não tem a opção FreeBSD, eu vou deixar Other, ok? E vou clicar em Next. Aqui em System eu não costumo mudar nada, vou dar em Next também. E aqui em Hard Disk eu mudo um pouquinho algumas coisas. O primeiro que eu mudo é o Bus Device.
que seria aqui deixar Virt.io Block. E aqui no Disk Size, eu costumo deixar 10 GB. É mais do que suficiente para o pfSense, ok? Então vamos dar Next aqui. Aqui em CPU eu deixo um núcleo mesmo aqui para uso doméstico. Se fosse uso empresarial, eu colocaria um pouquinho mais, tá? Então vou dar Next. E aqui em memória, para você ter noção, esse pfSense que eu tenho em produção aqui está com 1 GB de RAM só. No caso eu vou deixar um 2 aqui mesmo, só para ser um pouquinho mais rápido. Então vou dar Next. E aqui que é a parte central do nosso roteador virtualizado, né? Onde você seleciona as interfaces. Lembra que eu falei que precisa de uma ponte? Ó, tá vendo aqui? Bridge. Então aqui eu vou selecionar, ó. Por isso que é importante ter um comentário para você não se perder. No caso aqui eu não vou usar esse pfSense, porque eu estou usando em produção, tá? Eu vou usar esse aqui como meu one. Então vou marcar esse VMBR2. E aqui, ó, no Model, você marca Virt.io para virtualizado. Esse aqui é um segredo para aumentar a performance do pfSense aqui virtualizado, ok? Eu vou marcar ele. E aqui em Firewall você pode desmarcar. Então vamos dar Next. E aqui certifique-se nessa última tela que está desmarcada essa opção aqui para ele não iniciar a VM automaticamente, tá? A gente vai configurar mais interface de rede. Então vou dar Finish. Note aqui à esquerda que ele criou 104 e está criando a nossa VM. Quando aparecer o nome dela, já é possível você clicar nela para começar a configurar. Apareceu o nome aqui, então vamos clicar nela. E aqui a gente vai vir em Hardware. No caso aqui, ó, note que já está com a ISO selecionada no CD. E aqui a gente já tem um Network. Como a gente precisa de uma WAN e uma LAN, a gente vai selecionar mais um Network. Eu vou vir aqui em Edge e vou colocar aqui em Network Device. E agora é bem parecido com aquela tela do Wizard. Eu vou selecionar o outro bridge. No caso eu vou colocar esse aqui VMBR3, que a gente já tem o 2 ali. Vou marcar aqui que ele é Virt.io para virtualizado. E vou desmarcar o Firewall e der um Edge. Beleza, ó. Agora eu tenho duas placas de rede aqui. Feito isso, basta startar a VM e ele já vai começar a dar boot pela ISO aqui. Então, vamos startar. Aqui à esquerda, tá vendo que ele vai aparecer um verdinho quando iniciar. Quando aparecer o verdinho, pode clicar no console que você vai conseguir ver o processo de boot até chegar à parte de instalação. Então vou avançar o vídeo aqui para a gente dar continuidade. Bom, feito o processo de inicialização, ele vai chegar nessa parte aqui que ele vai pedir para você aceitar os termos de uso. Então a gente vai dar um Enter aqui. Aqui ele está perguntando o que você quer fazer, no nosso caso é instalar. Eu vou dar um Enter. Aqui é onde você seleciona o seu teclado. No meu caso é em US, como é o padrão, eu vou dar só apenas Enter. Aqui ele está perguntando a sua partição de disco e o sistema de arquivo, no caso aqui o ZFS, vou dar OK. E aqui que ele vai fazer para instalar, tá? Vou dar Enter também. Aqui o modo que você quer trabalhar os seus discos, como eu só tenho um, vou deixar Stripe mesmo. E aqui é onde você marca qual que é o seu HD, né? No caso, como só tem um nesse VM, só trouxe um. Então vou dar espaço para ele marcar lá e vou dar Enter para ele confirmar. Aqui ele está falando para tomar cuidado que ele vai apagar todos os dados desse disco virtual. Então vou apertar a setinha para a esquerda e vou dar Enter. E agora ele vai começar a instalar o pfSense. Então aqui mais uma parte que eu vou pular para a gente dar continuidade, ok? Após terminar, ele vai trazer essa telinha aqui perguntando se você quer configurar manualmente as coisas aqui. Eu prefiro marcar não, e no processo de inicialização do pfSense, eu vou lá e configuro as coisas que faltam, ok? Então aqui eu vou dar Enter no não, e aqui ele vai pedir o reboot. Ele não vai remover o seu ISO automaticamente. Então quando eu der reboot aqui, eu vou vir nessa opção aqui em cima de Shutdown. Na hora que eu perceber que ele está reiniciando, eu vou mandar ele parar, para conseguir remover o ISO lá, senão ele vai dar boot de novo no instalador, ok? Então eu vou dar um Enter aqui, e já vou ficar preparado aqui, ó, nesses botãozinho para baixo. Na hora que eu perceber que ele reiniciou, clica no Stop. Iniciou, Stop. Yes. Beleza? É só isso aí. Aí agora eu vou vir aqui no Hardware, no ISO aqui, ó, no CD DVD, mandar editar e vou colocar aqui, não use nenhuma mídia. Dá OK, beleza, tá sem, e basta startar a VM. Na hora que aparecer o verdinho eu posso vir aqui no console, e agora ele tá dando boot a partir do meu disco virtual, tá? Agora é só esperar ele iniciar, ele vai começar a perguntar algumas coisas aqui. Na hora que chegar nesse processo a gente dá continuidade.
Beleza, ele chegou na parte aqui que ele começou a perguntar as coisas para continuar a inicialização do sistema. Primeiro passo que ele pergunta se você quer uma VLAN. No caso aqui eu vou pôr não. Eu vou pôr N e vou dar Enter. Agora ele está perguntando aqui qual interface que eu vou usar como WAN. No caso aqui eu vou usar a VTNet 0 como WAN, tá? Então eu vou escrever aqui, ó, VTNet 0. Eu vou dar Enter. Aqui ele está perguntando qual que eu vou usar como interface LAN. Então eu vou usar VTNet 1. Eu vou dar Enter. E aqui ele está perguntando se está tudo certo. Então vou colocar Y de sim, de yes e vou dar Enter. Beleza, agora ele vai começar a iniciar o pfSense, ok? Então agora é só aguardar. E aí a gente dá continuidade nas configurações. Após ele iniciar, ele vai chegar nessa parte aqui. Essa parte aqui é a interface via terminal que eu havia dito. Nela é possível configurar várias coisas, inclusive o processo inicial para você ter acesso à interface web, ok? Então note aqui, ó, que eu tenho um WAN. No caso, como eu já tenho um pfSense aqui, eu deixei uma WAN na minha rede, ele pegou automaticamente um DHCP aqui, ele definiu um IP e a gente vai simular aqui como se ele fosse a nossa internet, tá? E aqui no LAN, vê que ele criou automaticamente uma subrede para não causar conflito na minha, que é a minha 192.168.0.1. Para a gente ter acesso a LAN aqui, só para mostrar para vocês como configurar, eu vou mudar essa LAN aqui, e até para vocês verem caso a sua venha diferente, de um jeito diferente, como que faz para mudar, tá? Então aqui, ó, ele tem várias opções. No caso, a gente vai selecionar essa aqui, ó, Set interfaces IP address. Vou digitar 2 aqui e vou dar um Enter. Agora aqui ele está falando que tem duas interfaces disponíveis. Qual que eu quero mexer? Então no caso aqui vai ser a LAN, que eu quero mudar esse IP aqui. Então aqui eu vou pôr 2 e vou dar Enter. E aqui ele está perguntando qual que é o meu IP da minha interface LAN. Então eu vou colocar 192.168.0.88, tá? Só pra gente simular aqui. Eu vou dar Enter. Aqui qual que é a minha máscara de rede? Vou pôr 24. Vou dar Enter. Aqui LAN IPv6 também eu vou pôr não, então é só dar Enter. Aqui ele está perguntando se eu quero ativar o DHCP. Para você aí, se você estiver fazendo, coloca sim, coloca yes. No meu eu vou colocar não, para não causar conflito com o meu DHCP que eu já tenho aqui, tá? Então eu vou pôr N e vou dar um Enter. Aqui ele está perguntando se eu quero reverter para HTTP quando eu vou acessar a página web. Eu vou deixar assim mesmo, é só para fazer um teste mesmo. E agora é só esperar ele terminar de iniciar. E ali ele mostrou que está 88 para mim acessar a interface web. Então eu vou dar Enter aqui para continuar. Acho que aqui apareceu já 88. E agora é possível a gente acessar o pfSense através desse IP. Ó. O usuário e senha inicial do pfSense é admin e a senha é pfSense. Então você vai digitar pfSense e dar um Enter. Tá vendo que ele trouxe as boas-vindas aqui e ele traz um wizard, aí você vai vendo um passo a passo. Mas aqui eu vou mostrar para vocês, vou pular esse processo aí e vou mostrar um detalhe que tem que fazer quando você tem o pfSense virtualizado. Então vamos lá. Quando você tem o pfSense virtualizado, é necessário mudar essa configuração aqui, ó. A gente vai vir em System, Advanced e aqui em Networking, aqui embaixo, tá vendo essa opção aqui, ó? Hardware Checksum, é necessário você desabilitar isso aí, porque a gente está usando virtualizado e essa opção aqui ela causa vários problemas de conexão, tá? Você marcando esse checkbox aqui resolve o problema, só mandar salvar. Aí ele vai pedir que vai reiniciar o seu pfSense, dá OK, e é isso aí, ele vai reiniciar. O processo de configuração aí do seu provedor de internet, cada um tem um jeito. Se o seu for PoE de um jeito, cada um é de uma maneira. Vou mostrar só apenas essa opção aí. Caso vocês queiram, eu posso fazer um vídeo mostrando como configurar aí um SP certinho, ok? Então é isso, pessoal. Caso tenha gostado do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar os sininhos das notificações. Isso vai ajudar muito o canal a crescer e ganhar relevância. Caso queira ajudar um pouquinho mais, eu vou deixar mais alguns vídeos aqui para assistirem. Meu muito obrigado mesmo de coração, um forte abraço e até mais. Valeu!